Crianças, vocês estão preparados para a nossa história de hoje? Não? Então corram lá e peguem as suas Bíblias. Vou esperar, hein? Então, crianças, a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos ensina várias coisas. E numa dessas passagens que tem na Bíblia, Jesus nos ensina a respeito do perdão. Vamos lá? Então, eu quero que vocês já peguem as suas Bíblias, abram em Mateus. Mateus, gente, é o primeiro livro do Novo Testamento. Vamos lá, Mateus 18, capítulo 18, versículo, vou falar depois, mas vocês já deixem aberto e preparados. Então, Pedro era um dos discípulos de Jesus. Por todos os caminhos que Jesus andava, Pedro estava ali. Quando Jesus se sentava para ensinar as multidões, para falar com as pessoas, eu acredito que Pedro estava ali, sentado pertinho de Jesus, nos pés de Jesus, coladinho em Jesus. E Pedro um dia teve uma pergunta brilhante. Ele perguntou assim para Jesus, falou assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7? Crianças, Pedro achou que 7 seria um número razoável, seria um número que já estava assim, bom demais. O meu irmão vai pecar contra mim 7 vezes e eu vou perdoar e tá bom. Se ele pecar contra mim 8, aí já é demais, né? Então Pedro perguntou assim para Jesus: 7 vezes tá bom, Jesus, eu perdoar o meu irmão? Só que Jesus, ele deu a resposta, e vocês vão ver qual é a resposta que Jesus deu. Então Jesus conta uma história para explicar para Pedro o que ele queria dizer. Então Jesus começa dizendo que o reino dos céus é como um rei que empresta muito dinheiro para os seus servos. E um dia ele decide receber esse dinheiro de volta e ele manda chamar um dos seus servos que lhe devia 10.000 sacas de ouro. E então aquele servo é trazido à sua presença. Então o rei exige que ele devolva as 10.000 sacas de ouro. Só que aquele servo ficou muito apurado e ele pegou e falou assim: rei, por favor, me dê mais tempo para pagar esse dinheiro, porque eu não tenho esse dinheiro agora. Se o senhor me der mais tempo, eu vou juntar esse dinheiro e eu vou pagar tudo que eu devo ao rei. O rei, então, ele não apenas teve pena do servo, ele perdoou a dívida do servo. Crianças, ele não deu mais tempo para o servo, ele perdoou a dívida do servo. O servo não precisava pagar mais nada para ele, porque o rei tinha perdoado a dívida. Então aquele servo saiu da presença do rei e ele então foi se encontrar com um outro servo seu que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Não eram 10.000 sacas, eram apenas 100 moedas. E encontrando o servo, este servo então lhe implorou que ele desse mais tempo para que ele pudesse pagar aquela dívida de 100 moedas de prata. Mas só que o servo, aquele primeiro servo que tinha sido perdoado a dívida, que o rei foi misericordioso com ele, perdoou, ele, sabe o que ele fez, crianças? Ele não deu mais tempo para o servo dele pagar a dívida. E só não deu mais tempo, como ele mandou aquele servo para prisão. Vocês acreditam nisso? Ele mandou aquele servo para prisão e ele só poderia sair de lá depois que ele pagasse a dívida. E foi o que aconteceu. Aquele servo ficou na prisão até pagar toda a dívida que ele tinha com o outro servo. Mas algo aconteceu naquele momento, daquela confusão toda de mandar o servo para a prisão. Estava passando por ali alguns outros servos do rei. E eles viram o que aquele servo estava fazendo, como ele estava sendo mal com aquele outro. A dívida dele tinha sido perdoada e ele não pôde perdoar a dívida do outro que tinha com ele. Então aqueles servos ficaram muito bravos, eles ficaram chateados, pensou assim: nossa, poxa vida, o rei perdoou a dívida dele e ele não pode dar nem mais tempo para o servo dele pagar a dívida? Isso é muito errado.
E aí eles foram até o rei e contaram tudo que eles tinham visto, tudo que tinha acontecido. Então o rei ficou muito bravo. O rei mandou chamar aquele servo de volta. E chegando lá, o rei falou assim para ele, falou assim: servo mau, você não pôde perdoar a dívida do seu conservo, assim como eu fiz com você? Você não pode ter misericórdia dele, assim como eu tive com você? Então, o rei mandou aquele servo para a prisão até que ele pudesse lhe pagar as 10.000 sacas de moedas. Jesus termina a história explicando o que ele quis dizer. Vamos conferir lá em Mateus 18, versículo 35. Vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. Assim meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente o seu irmão. Deus se alegra muito quando a gente pode perdoar, quando a gente se dispõe, quando a gente decide perdoar o nosso irmão. Deus se alegra muito com isso. E Jesus nos ensina mais ainda. Deus, ele não impõe um limite para nos perdoar, né? A gente peca todo dia, toda hora, o tempo inteiro. E Deus sempre está nos perdoando. E assim a gente deve ser com o nosso irmão. Não apenas 7 vezes 70, 70 vezes 7, mas a gente deve perdoar o nosso irmão assim como Deus nos perdoa, sem limite. Então, quando o seu irmão mexer nas suas coisas sem te pedir, ou sua mãe, seu pai esquecer de fazer alguma coisa que havia te prometido, ou mesmo você tiver uma discussão com o seu amigo, ele falar mal de você e você ficar chateado, procure uma maneira de consertar isso. Busca uma forma de consertar esse relacionamento. E lembre-se que Jesus nos perdoou, Ele te perdoou. E da mesma forma com que Ele te perdoou, você deve perdoar. Lembre que a gente deve tratar as pessoas da mesma forma como a gente gostaria de ser tratado. Eu não gostaria de ser tratado quando eu pego contra alguém, porque eu pego contra as pessoas. Da mesma forma como eu gostaria que a pessoa me perdoasse, eu tenho que perdoar. E isso nos leva ao nosso versículo do mês. Vocês estão com a sua Bíblia? Abrem lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Nosso versículo que a gente vai decorar durante esse mês nos diz assim: sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar, jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Então a gente deve ser amáveis com as pessoas e a gente deve perdoar assim como Jesus nos perdoou. Nós não devemos ficar contando quantas vezes a gente já perdoou o nosso irmão, nosso colega, os nossos pais. A gente deve se lembrar que Deus nos perdoa repetidamente quantas vezes forem necessárias. E assim a gente deve fazer com as pessoas. Então por isso vamos orar. Vamos agradecer a Deus e pedir ajuda para que Ele nos ajude também a perdoar. Então vamos lá, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos perdoa infinitamente quantas vezes forem necessárias. Nos ajude, Senhor, também a estar perdoando, a nos dar um coração que saiba perdoar, Senhor. Nos ensina dia após dia, Senhor, a ter misericórdia com as pessoas, Senhor, assim como o Senhor é misericordioso conosco, Senhor. Obrigada porque Jesus um dia morreu naquela cruz para que todos os nossos pecados fossem perdoados, Senhor. Obrigada pela vida eterna que nós temos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vocês prestaram bem atenção? Perdão é você decidir que uma pessoa que fez mal para você não precisa pagar por isso. Vocês já ouviram alguém falar assim? Fulano me paga quando alguém faz alguma coisa de ruim, alguma coisa que eu não gosto. Você me paga. Vocês já ouviram falar isso? Pois é, tem muita gente ainda que fala. Eu mesmo, quando eu era da idade de vocês, eu falei muito isso. Mas é porque eu não sabia que isso não era o que agradava a Deus. Então, prestem atenção. A palavra-chave do perdão é decidir. Por que decidir? Porque ninguém pode obrigar outra pessoa a perdoar.
é um sentimento que tem que vir, é um ato que tem que vir de dentro do nosso coração. O perdão, ele tem que brotar do nosso coração. Não adianta só eu perdoar, mas ele me perdoa? Perdoa. E eu te perdoar da boca para fora. O perdão, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que vir de dentro de você. Por isso, o perdão é um projeto faça você mesmo. Mas tem um detalhe, crianças. O perdão a gente não consegue fazer sozinho. Muitas vezes vocês já perceberam que a gente quer perdoar, mas tem assim uma coisa assim que não deixa que a gente perdoa. Não é fácil perdoar, não é uma tarefa fácil. Por isso que todos nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos de Deus para que a gente possa perdoar verdadeiramente.